agora a gente vai entrar no nosso assunto dessa nossa aula demonstrativa, que é o emprego, a identificação e o emprego de tempo e modo verbal. Então, venha comigo para a tela, vamos lá. Bom, meus amigos, a gente vai falar então um pouquinho aqui de emprego de modo e tempo verbais. Bom, para a gente poder então empregar o modo, eu tenho que identificá-lo. Para empregar o tempo, eu tenho que identificá-lo também, beleza? Ok, então neste caso a gente vai passar a identificar, né, esse tempo verbal. Mas a gente não deve passar para o emprego do tempo e modo verbal sem conhecer a estrutura verbal. Porque ao conhecermos a estrutura verbal, você vai começar a perceber que os verbos, a forma de flexão é a mesma. E você vai começar a perceber, opa, há uma regularidade nisso daqui. Eu consigo realizar a flexão de qualquer verbo sabendo essa estrutura aqui. E é exatamente isso que a gente vai comentar aqui agora. Venha comigo para a tela. Bom, meus amigos, a gente tem algumas peculiaridades. Primeiro, nós temos as chamadas formas nominais. Então, os verbos, eles têm também formas nominais, tá legal? Então, nós temos aqui, ó, nesse caso, né, porque eles se comportam como nomes. Quais são essas formas nominais? Que eu já vou colocando aqui para você se lembrar direitinho. Eu tenho formas nominais, eu tenho o infinitivo. Por que infinitivo? Porque ele se comporta, muitas vezes, com o nome substantivo, beleza? Então, ele é chamado de forma nominal por conta disso, e não forma verbal, tá? O infinitivo é aquele terminado em R, tá? Então, cantar, saber, partir, beleza? Eu posso também ter o gerúndio, né? Ó, o gerúndio, aquele que termina com NDO, beleza? Então, nesse caso, ele normalmente se comporta como um advérbio, se comporta como um nome, por isso a gente chama de forma nominal, tá? Então, nós temos lá cantando, sabendo, partindo. E nós temos também o particípio, é aquele que normalmente termina em DO, como cantado, sabido, partido, beleza? Então aqui a gente identificou essas formas nominais, tá? Beleza, e tem um detalhe, você vai ver na nossa aula de sintaxe do período, tá? O período composto, que algumas orações elas são reduzidas. Quando elas são reduzidas, o verbo vai se apresentar numa dessas formas nominais, ou do infinitivo, ou do gerúndio, ou do particípio. Mas isso é algo que a gente vai ver mais à frente, tá legal? Daqui a pouquinho, mais à frente, em outras aulas, a gente vai comentar isso aí, beleza? Vem comigo para a tela, vamos lá. Bom, pessoal, a gente tem aqui, então, o seguinte. Vamos bater agora a estrutura das formas verbais, tá legal? Para a gente entender alguns conceitos básicos e a partir daí a gente consegue identificar melhor os tempos e modos verbais. Vamos então observar o seguinte, em toda palavra existe uma base de sentido, é o chamado radical. Esse radical, ele é um morfema que concentra, né, o significado essencial do verbo. Então, estudar eu tenho como radical estude. Vender eu tenho como radical vende. Permitir eu tenho como radical permite. E assim nós temos o verbo amar, o verbo beber, o verbo partir, o verbo cantar, o verbo esconder, o verbo proibir. Está vendo? Então, eu negritei para você aí a essência da palavra. É o chamado radical. Tá ok? Então vai sobrar aqui, né, uma vogal e o R, outra vogal e o R, outra vogal e o R. Vamos então observar quais são, né, esses morfemas restantes aí. Olha só. Existe também a chamada vogal temática. Lembra que havia sobrado aqui, né, ó, essas vogais aqui, ó? Então, nesse caso, a gente vai observar aqui, ó. São chamadas vogais temáticas. Por que é importante a gente observar uma vogal temática verbal? Então, essa vogal temática ela vai indicar para a gente as conjugações. No caso, a vogal temática A, ela vai caracterizar os verbos da primeira conjugação. Ela identifica a primeira conjugação para a gente. Então, eu sei que o verbo soltar tem a vogal temática A, primeira conjugação. O verbo cantar tem a vogal temática A, primeira conjugação também. Beleza? Ok. Nós temos outro. Nós temos a vogal temática E.
Então, nesse caso, eu vou ter com a vogal temática E a segunda conjugação. Por exemplo, viver, esquecer, está vendo aí? Então, nós temos a vogal temática de segunda conjugação, tá legal? Show de bola! Vamos entrando então na próxima, que é a vogal temática I, caracterizando então verbos da terceira conjugação, como assistir, decidir, está vendo aí? Então vamos lá, primeira conjugação, a vogal temática é A, segunda conjugação, a vogal temática E, terceira conjugação, vogal temática I, beleza? Ah, terror, beleza. Então, cantar, beber, partir, né? Tranquilão, cantar, beber, partir, numa boa. Mas, terror, vem cá, e os verbos compor, repor, compor, esses verbos terminam com OR. Não tem o AR, ER, IR. Tem o OR. Bom, para esse detalhe, é coisa que a gente vai verificar aqui agora, olha só. A gente vai observar então, moçada, que neste caso, o verbo por e seus derivados, como supor, depor, repor, compor, pertencem a uma segunda conjugação, beleza? Por que isso? Ah, terror, mas a segunda conjugação não tem a vogal temática E? Sim, pois sua vogal temática é E e ela está subentendida, tá ok? Ela é obtida da forma portuguesa arcaica poer, do latim poere. Por isso que às vezes quando a gente conjuga lá, ó, aparece lá, ó, ele põe, tá? Ó, aí o E vai aparecer. Então ele vai ficar subentendido, escondido ali. Então o verbo por, ele é de segunda conjugação, tá legal? Só para você observar aí com tranquilidade. O conjunto formado pelo radical, que é aquela base sobre a qual nós falamos, do verbo cantar, nós temos o radical cante, do verbo vender, nós temos o radical vende, do verbo partir, nós temos o radical parte, beleza? Acrescido da vogal temática, que nós temos aqui, ó, o A, o E e o I, então vai receber o nome de tema, tá ok? Então vai receber o nome de tema, vamos limpar aqui para ficar melhor, tá? Então o tema é justamente o somatório do radical mais a vogal temática verbal, tá ok? Primeira conjugação, A. Segunda conjugação é E. E terceira conjugação, nós temos o I, beleza? Show de bola, vamos à frente, vamos lá. Vamos agora, moçada, observar o seguinte, já que a gente falou, né, que existem então os morfemas radical, que é a base semântica da palavra, vogal temática, porque a gente vai falar muito sobre isso, né? A vogal temática associou ao radical para gerar o tema, mais o R, beleza? Que a gente aqui falou também, beleza? A gente agora, então, vai trabalhar demais morfemas, que vão trabalhar agora a flexão desse verbo, tá ok? Vamos aqui observar comigo, venha só. Nós temos então aqui, né, o verbo cantássemos, tá? Cantássemos. Nesse caso, o verbo cantássemos apresenta o radical cante, que é a base de sentido do verbo, sobre o qual falamos anteriormente. Nós temos o A de cantar, o A é vogal temática, que vai indicar a primeira conjugação, tá legal? Então ela pode indicar a primeira, a segunda ou terceira. Nesse caso está indicando a primeira conjugação. O SSE, trabalharemos isso, veremos com muita cautela, muita calma, é chamado então de desinência modo temporal. Por que modo? Porque ela pode indicar o modo indicativo ou o modo subjuntivo. E o tempo, porque pode indicar o presente, passado ou futuro. Por exemplo, esse SSE aí, ele vai indicar o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, tá? Então aqui nesse caso, só por essa desinência eu já sei a que modo se refere e a que tempo se refere, tá? E nós temos o mos, que é a desinência que indica número, isto é, o número é singular ou plural, tá? Singular ou plural. E a pessoa do discurso, primeira, segunda, terceira, tá? Então, só para você observar aí, nós temos a desinência número pessoal. Neste caso, ele indica a primeira pessoa do plural, tá? Só para você observar aí com tranquilidade. Venha comigo, vamos à frente, vamos lá. Modo verbal. Agora, moçada, eu vou inclusive já lançando para a gente aqui quais são os modos verbais, que eu acho que fica mais prático, e eu aqui na tela, eu acredito que passo aqui e depois a gente revê. Modo verbal.
O modo verbal, moçada, ele vai fazer o quê? Ele vai unir os tempos verbais junto a ele, tá? Então nós temos o modo indicativo, que via de regra transmite uma noção de certeza. Terror? Eu estudo todos os dias. Então, olha só, quando eu falo isso, eu tenho a convicção, eu demonstro convicção, certeza no que estou falando. Então, eu indico isso. Eu tenho, então, o modo indicativo, o qual transmite certeza, normalmente. Beleza? Ok. Modo subjuntivo é aquele que, via de regra, transmite uma noção de possibilidade. Então, eu posso dizer a você que, talvez, eu estude ainda hoje. Estude está no modo subjuntivo, tá legal? Olha, eu estudo todos os dias e talvez eu estude amanhã, não tenho certeza. Então esse modo subjuntivo, ele transmite dúvida, incerteza, possibilidade, tá? Ok, e a gente também tem o imperativo, que é o nosso terceiro modo. O imperativo é aquele que determina algo. Ele quer mudar o comportamento do interlocutor com quem nós estamos falando, tá? Então, nesse caso, estude, pois a prova está chegando. O imperativo pode ser uma ordem, mas também pode soar como um pedido, uma solicitação. Então, nesse caso, tudo vai depender do contexto, tá legal? Também transmite um conselho, tá? Então, venha comigo para a tela, vamos lá. Observando, então, aqui os exemplos, né? Como nós comentamos, o indicativo transmitindo certeza, convicção, eu estudo todos os dias. O subjuntivo transmitindo dúvida, incerteza, possibilidade, talvez eu estude ainda hoje. E o imperativo pode transmitir ordem, pedido, solicitação, conselho. Estude, pois esta matéria é importante para a prova. Ok. Indo à frente, então, observando os demais. Algumas peculiaridades, a gente vai basicamente trabalhar aqui, né, moçada, esta é a nossa aula, os verbos chamados de regulares. O que é algo regular? Aquilo que se mantém. No caso dos verbos, são os verbos que mantêm a mesma base, o mesmo radical, tá? Então, olha só, eu tenho o verbo cantar, que é um verbo regular. Ele mantém o radical cante nesses tempos verbais aqui, ó, tá? Eu canto, talvez eu cante, se eu cantasse. Olha só como isso não acontece com o verbo irregular. Veja só, verbos que não mantêm a mesma base, o mesmo radical. Veja só o presente do indicativo. Eu sei. Note que o verbo saber, olha só, ele tem o S e a B como base, beleza? Então, em eu sei, que é o presente indicativo, eu tenho apenas o S. Talvez eu saiba, já coloquei um izinho aqui, ó, entre o A e o B, coisa que aqui não acontece. Se eu soubesse, já coloquei um S-O-U-B aí, ó. Está vendo? Então, houve uma mudança. Havendo essa mudança, eu tenho uma irregularidade, tá? Uma irregularidade. Por isso, nós temos aí os verbos irregulares. O que acontece, né, e o que vem acontecendo com a banca Fundação Carlos Chagas ao longo de algum tempo? A banca Fundação Carlos Chagas, ela pegava até pesado, né, nas flexões irregulares de verbo. Pegava pesado mesmo. Então, ela aprofundava muito em cima dessas flexões verbais irregulares. Mas é uma tendência da banca de não cobrar muito. Até mesmo no nosso material, você vai perceber que a gente não tem muitas questões atuais, porque a banca está deixando um pouquinho de lado a flexão dos verbos irregulares. E quando ela cobra alguma coisa de flexão de verbo irregular, ela cobra naquela parte de reescrita, né? Então, quando ela pede lá, ela coloca uma frase e manda reescrever, mantendo a correção gramatical. E ali, ela coloca uma flexão equivocada do verbo, tá? Então, aí a gente vai observar isso com calma, vai observar essa flexão irregular, que ela vai te ajudar em outros temas, tá ok? Mas a banca tem evitado pedir uma questão específica de flexão irregular de verbo, tá? Venha comigo na tela, vamos lá. Bom, a gente também vai observar aí, moçada, que existem os chamados verbos anômalos. Moçada, isso tudo é preliminar, é tudo pré-requisito. São coisas que depois a gente vai usar a nomenclatura e você vai se lembrar, tá legal?
uma anomalia, né? Então nós temos um problema aí, tá? Então, nesse caso, a anomalia não é um problema? Na linguagem, a gente vai observar que a anomalia são profundas alterações nos radicais. A gente tem uma irregularidade aprofundada, é essa a ideia, tá? Isso ocorre com os verbos ser e verbo ir, tá legal? Então, olha só, eu falo, então, no presente indicativo, eu sou, tá vendo, ó? Eu sou. Se eu colocar, por exemplo, a segunda pessoa, tu és, já mudou, tá vendo, ó? Não tem mais nem base. Talvez eu seja, olha a base aqui, ó, S-E-J. Se eu fosse, só tem o F aqui, ó, como base. Olha o verbo ir, eu vou. Talvez eu vá, se eu fosse. Então, olha só, inclusive, ó, é o mesmo verbo, né? Olha só, se você for observar aqui, é a mesma grafia, mas sendo verbos diferentes. Então, essa anomalia, essa irregularidade profunda, faz mudar a palavra, né? Olha só, de eu sou, né, ó, para seja, fosse, mudou a palavra. Então, essa irregularidade é mais profunda, tá ok? Belezinha, belezinha? Ok, seguindo, indo à frente. Temos os chamados verbos defectivos, tem caído pouco nas últimas provas. A banca gostava mais de cobrar, mas tem caído pouco nas últimas provas. Então, não são conjugados em determinadas pessoas, tempos, modos, tá legal? O verbo latir, a gente não flexiona na primeira pessoa, eu lato, porque normalmente um ser humano não vai latir. Então, por uma questão semântica, a gente não coloca a primeira pessoa do singular, do presente. O verbo falir, eu falo, para evitar um problema morfológico e fonológico, né? Parece que a gente está falando alguma coisa, eu falo alguma coisa. Então, não existe na primeira pessoa também o verbo falir. Já visto que é uma empresa que fale, né? Beleza. O verbo adequar não existe na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa, tá ok? Do presente. Então, eu adequo, tu adequas, ele adequa, não existe, tá legal? Então, esse é um verbo também defectivo. Então, são verbos que, nesse caso, não são conjugados, tá? Não são conjugados em todas as pessoas ou em alguns tempos verbais. Então, são coisas que a gente vai ver na hora que a gente tocar no assunto de flexão irregular de verbo, a gente vai abarcar isso aí também. Beleza? Vem comigo para a tela, vamos lá. Indo mais à frente, a gente também tem os verbos abundantes. Diferente do defectivo, que falta a flexão, o abundante é aquele que tem a mais. Então, são verbos que apresentam mais de uma forma para determinada flexão. Por exemplo, eu posso dizer, eu tenho imprimido um bom ritmo de estudo, e eu posso falar que a folha foi impressa, tá legal? Pela máquina, né, ó. Eu tenho soltado, né, ó. Eu posso falar então que a justiça tem soltado, né, muita gente, né, e aquela pessoa foi solta pela polícia, pela justiça. Eu tenho aceitado alguma coisa, algo foi aceito por alguém, tá? Então, nós temos aí os verbos abundantes. Ele tem mais de uma forma para determinada flexão, tá? Ok, indo à frente, um dado interessante, nesse caso aqui, o chamado verbo vicário, moçada. Então, eu quis alocar aqui porque, às vezes, a banca cobra isso. Então, é legal a gente observar, tá bom? O que é o chamado verbo vicário? Ele nos ajuda como elemento de coesão, tá? Então, nós temos aqui o verbo ser ou o verbo fazer. Esses verbos são chamados verbos vicários quando, terror? Quando são chamados de verbos vicários? Vamos observar aqui o seguinte. O que é o verbo vicário, terror? O verbo vicário vem do latim vicarius, que significa fazer às vezes de, estar no lugar de, substituir algo, beleza? Então é isso que significa vicário, estar no lugar de. Ok, o verbo vicário é elemento de coesão, pois substitui verbo anterior para evitar a sua repetição. Quer um exemplo? Olha só. Juvenal não estuda mais como estudava antigamente. Então, eu tenho estuda, estudava. Está vendo?
Olha só, eu posso colocar como? Juvenal não estuda mais como fazia antigamente. Então, no lugar de estudava, nós colocamos o quê? Fazia. Inserimos o verbo fazer no lugar desse verbo que iria repetir aqui. Olha só o outro exemplo. Íamos convidá-lo a assistir ao filme conosco. Contudo, não o convidamos. Repetimos, né? Íamos convidá-lo a assistir ao filme conosco. Contudo, não o fizemos. Não o convidamos. Não o fizemos. Está vendo só? Nesse caso, você percebeu que o verbo fazer, aqui, ó, está como verbo vicário. Tá? Ele substituiu o verbo convidamos. Olha o próximo, agora com o verbo ser, aqui, ó. A cerimônia se realizou, mas não se realizou como todos esperavam. A cerimônia se realizou, mas não foi como todos esperavam. Veja então que o verbo ser, ele ficou no lugar do verbo realizou, para evitar essa repetição desnecessária, como aqui aconteceu. Tá ok? A cerimônia se realizou, mas não foi como todos esperavam, tá? Mas não se realizou como todos esperavam. Verbo vicário, então a gente vai treinar aqui com uma questãozinha, tá? Uma questão, então, de auditor fiscal. A gente vai realizar essa questão e observar o seguinte, olha só. Fazer parte constitui um específico uso de fazer. Verbo que, em outros contextos, pode assumir distintas funções e acepções. Empregado como verbo vicário, faz às vezes de outro, quer dizer, ele substitui outro, como se exemplifica em, meu amigo, então a banca quer que você aponte um verbo vicário aqui numa das alternativas, tá ok? Então você vai me ajudar aí, olha só a questão. Alternativa A. Tentarei hoje mesmo fazê-lo ver a questão sob ponto de vista menos rígido. Eu sei que eu tenho o verbo fazer aqui, mas ele está no lugar de outro verbo? Não. Tentarei hoje mesmo realizar, fazer alguma coisa. Ele não repetiria o verbo tentar aqui. Concorda comigo? Tentarei hoje mesmo tentar ver? Não. Então aqui não é um verbo vicário, tá ok? Ele não está substituindo um suposto verbo anterior. Letra B. Foi ele quem fez. O verbo fazer já está antes aqui, ó. Foi ele quem fez. O verbo fazer está substituindo o verbo foi? Não. Você nota que não, né? Então está fora também, está no seu uso natural o verbo fazer aí. Letra C. O mediador poderia ter evitado a discussão, mas não o evitou. Está vendo só? O mediador poderia ter evitado a discussão, mas não evitou. Opa, nesse caso então, o mediador poderia ter evitado a discussão, mas não o fez. Então, significa o quê? No lugar de não evitou, eu coloquei não o fez. Então, esse verbo aqui, ó, está no lugar de não o evitou, beleza? De evitou. E nesse caso, opa, terror, pode ser um verbo vicário aqui, hein, cara? Eu acho que pode ser. Quem sabe? Vamos analisar os demais. Fizeram frente à situação adversa com coragem e elegância, o que nos comoveu. Nós não temos aqui, ó, o primeiro foi aqui, ó, o verbo fazer está aqui, ó, o primeiro. Ele não está, nesse caso, supostamente substituindo um verbo anterior. Fora. Letra E, que vai gerar dúvida. O discurso foi bastante positivo, pois o orador o fez de modo acalorado e consistente. O discurso foi bastante positivo, pois o orador realizou o discurso. Veja só que esse fez aqui, ó, ele não substitui o verbo foi aqui, ó. Está vendo só? O discurso foi bastante positivo, pois o orador o foi de modo acalorado? Não. Então, nesse caso, você vai notar aqui o verbo fazer, ele está no seu sentido natural, que é o de realizar, e é o, ele vai retomar discurso, ó, fez alguma coisa, realizou alguma coisa. Então, não está retomando nenhum verbo anterior. E com isso, a gente tem certeza que a alternativa C é a correta. Tranquilão? Show de bola? Então, a gente notou aí
é a alternativa C, a correta, com tranquilidade. Beleza? Ok, moçada, vamos lá. A gente vai agora trabalhar a identificação dos tempos verbais em relação ao modo, beleza? E o que eu vou fazer aqui, moçada? Nós vamos trabalhar todos os tempos verbais do modo indicativo e depois a gente mergulha nas questões da FCC. Para a gente, então, ter, né, um rendimento legal aqui na nossa didática, a gente vai falar todos os tempos verbais do modo indicativo e, na sequência, a gente trabalha com as questões. Tranquilão? Fechadinho? Venha comigo para a tela. Vamos lá. Vindo então para cá, a gente vai observar o seguinte. No modo indicativo, nós vamos começar com o presente do indicativo, meu amigo. E nós vamos começar como? A gente vai colocar primeiro a base do verbo. Eu vou falar sobre o verbo estudar, nós vamos conjugar o verbo vender, nós vamos conjugar o verbo permitir. E a gente colocou o quê? O radical primeiro, Terror. Ó, estou colocando o radical aqui primeiro. Ô, Terror, vem cá, você explica, né, essa flexão aí, você explica colocando aí essa divisão da palavra com os morfemas e tal, por quê? A banca pergunta se é vogal temática, se é radical? Não. Isso aqui é apenas um facilitador para você observar que essa flexão não muda com os verbos, tá legal? Você pega um verbo irregular, os outros vão ser do mesmo estilo, do mesmo jeito. Então a gente vai aqui organizar, né? Organizar essa flexão verbal. Para quando você bater o olho, opa, ali pediu presente indicativo, você vai se lembrar dessa estrutura aqui, tá legal? Vem comigo para a tela. Então vamos lá, nós temos aqui o radical, eu vou inserir a vogal temática, tá? Na sequência, eu vou inserir a desinência número pessoal. Então, no presente indicativo, você nota que não há desinência modo temporal. Então, olha só, eu tenho aqui que eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Eles estudam. Então, anote aqui, ó, que o S, mos, IS, M são morfemas, né? São elementos que vão ajudar a gente a flexionar o verbo em singular ou plural e nas pessoas do discurso. Por isso que é a desinência número pessoal. Tá legal? E aí você vai observar aqui, ó, tá, ó, as terminações, né? A mesma aqui, ó. É a mesma. Tranquilão? Ok, beleza. Então a gente vai anotar aí. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Eu permito, tu permites, ele permite, nós permitimos, vós permitis, eles permitem. Está vendo só? Belezinha, belezinha? Ok. Ô, Terror, tem alguma palavra que faz a gente lembrar esse tempo aí? Cara, tem sim. Essa palavra aí, ó, essa expressão aí, ó. Normalmente ou geralmente, porque a gente usa muito o verbo no presente indicativo para marcar uma regularidade. Então é fácil você se lembrar, cara, normalmente eu estudo, normalmente eu vendo, geralmente eu permito. Está vendo? Ok. Mas a gente também vai aqui mostrar, né? Para que serve o tempo verbal? Ele é empregado para quê? Né? A gente coloca no texto para quê? Nesse caso, qual a intenção comunicativa ao se empregar um tempo verbal? Vamos lá. Vamos aqui observar o seguinte. Quando nós empregamos este tempo verbal, né, o presente do indicativo, ele normalmente indica processos verbais que se desenvolvem simultaneamente ao momento em que se fala ou escreve. Estou momento em São Paulo. Eu não confio nele. Então, eu aí continuo não confiando nessa pessoa. Então, no momento em que estou falando, beleza? Então, estou em São Paulo, não confio nele. Também pode transmitir, é o que a gente mais vê nos textos, né? Quando ele transmite processos habituais, regulares, tá ok? Ou aquilo que tem validade permanente também, moçada, como um dado conceitual. Olha só, processo habitual, regular, tomo banho todos os dias, eu durmo pouco. Todos os cidadãos são iguais perante a lei, já tem validade permanente. A Terra gira em torno do Sol, já tem validade permanente. Aqui nós observamos que uma ideia de processo habitual regular, embaixo a gente percebeu essa validade permanente.
Tranquilão? E aqui, moçada, a gente vai ver nessa validade permanente, muitas vezes os textos vão mostrar para a gente, né, uma tese, né, vai mostrar para a gente uma tese. Ele vai declarar alguma coisa para a gente. E essa tese justamente é empregada no presente, no indicativo, para mostrar que aquilo ali é verdadeiro, né? É atual, é verdadeiro. Então é legal a gente também observar isso nos vários textos que a gente aqui também vai trabalhar. Beleza? Ok, venha comigo para a tela, vamos lá. Existe um outro tipo aí, né? Um outro emprego do tempo, né? Que é o seguinte, é o chamado presente histórico. Vou aqui, então, narrar um fato passado, tá legal? E eu quero, nesse caso, dar um destaque nele, como de atualidade. Olha só, no dia 17 de dezembro de 1989, pela primeira vez em quase 30 anos, o povo elege, lá naquela época, elege diretamente o presidente da República. Iludida pelos meios de comunicação, a população não percebe que está diante de um farsante. Mas a verdade não demora a chegar. O presidente atleta logo mostra quem é. Seu braço direito, PC Farias, saqueia o país. Forma-se uma comissão parlamentar de inquérito que investiga as atividades ilícitas da dupla. Em alguns meses, os escândalos apurados são tantos que só resta ao aventureiro renunciar. Eu empreguei verbos do presente, como aqui você está notando, mas eu estou narrando um fato passado. Quero transmitir aí, eu quero chamar mais a atenção do leitor, né? Transmitindo, de certa forma, uma atualidade, tá ok? Beleza. E nesse caso, o que algumas vezes acontece em prova é que a banca pede para trocar o verbo no presente do indicativo para colocar no pretérito perfeito, no pretérito. Olha só. No dia 17 de dezembro de 1989, pela primeira vez em quase 30 anos, o povo elegeu diretamente o presidente da República. Iludida pelos meios de comunicação, a população não percebeu que estava diante de um farsante. Mas a verdade não demorou a chegar. Percebeu então agora que nós temos verbos no passado que é o natural. Empregamos anteriormente o presente histórico apenas para chamar a atenção. É essa a ideia. Beleza? Ok, indo à frente, e é importante porque às vezes a banca pede para substituir um verbo por outro, principalmente quando ela pede reescrita de frases, tá? Mantendo ali o mesmo sentido e correção gramatical. Então veja bem, algumas vezes, né, a gente tem lá o verbo no presente indicativo, e esse verbo vai transmitir para a gente uma ideia de rotina. Então nós temos aqui o presente indicativo, tá? E é natural a gente colocar no lugar, a gente pode trocar esse verbo no presente por uma locução verbal que transmita uma ideia que está em desenvolvimento, em continuidade, desde o passado até os dias atuais. Então, quando eu falo, eu estudo todos os dias, eu mostro uma rotina, essa é a ideia, um hábito, uma rotina. Aí eu coloco, eu venho estudando todos os dias, eu posso ter essa locução verbal aí, eu venho estudando todos os dias, eu transmito a mesma ideia geral, beleza? Eu posso trocar também pelo pretérito perfeito composto indicativo, que é o quê? Eu tenho estudado todos os dias. Todos eles, moçada, transmitem pra gente uma noção de continuidade, tá? Transmite uma noção de continuidade, uma noção de regularidade, tá? Então, cuidado, que às vezes você vai poder substituir um pelo outro aí. Então, nós temos aqui, ó, algumas vezes podemos substituir o presente simples pela locução verbal vir mais gerúndio, que aqui nós temos venho estudando, ou pelo pretérito perfeito composto, que é o verbo ter, mais o particípio, eu tenho estudado. Tá legal? Então, só para você se lembrar disso aí, algumas vezes a banca cobra, a gente tem que ficar ligado, tá? Vamos à frente. Mais um caso. Textualmente, eu posso também utilizar o presente com valor de imperativo, o que representa uma forma delicada e familiar de pedir ou ordenar alguma coisa. Veja só, Arthur, agora você se comporta direitinho, viu? Então, olha só, Arthur, comporte-se. Não seria assim? Mas aqui eu estou declarando que ele vai se comportar. Então, note só, né, a diferença da intenção comunicativa. Arthur, comporte-se.
Eu estou dando uma ordem para ele. Agora, se eu falo com ele, Arthur, agora vê se comporta direitinho. Comporta agora é presente do indicativo. E o presente mostra para a gente o quê? Uma certeza de que aquilo está sendo realizado. Olha só, ele já está induzindo a pessoa a realizar aquilo. E outra coisa, é uma forma delicada de pedir, nesse caso, de ordenar, pedir alguma coisa. Beleza? Venha comigo para a tela, vamos lá. Depois vocês resolvem esse problema para mim, né? Olha só. Depois vocês resolvem esse problema para mim. Nesse caso, resolvam isso aqui. Então soaria como uma ordem. Depois vocês resolvem esse problema para mim. Então fica mais delicado, mais familiar, ok? De pedir ou ordenar alguma coisa. Tranquilão, show de bola, nós vimos então o presente do indicativo, tá? A gente então percebeu aí esse emprego. Tá legal. A gente vai pegar agora o pretérito imperfeito. Cara, o pretérito imperfeito indicativo é um dos tempos verbais que a banca mais gosta de cobrar. A banca gosta muito de pedir a identificação desse tempo verbal, tá? Então ela pega lá, coloca lá um verbo no pretérito imperfeito lá no pedido da questão e pede para marcar a alternativa em que haja a mesma flexão no tempo, beleza? O mesmo tempo verbal. E aí você vai observando lá. E agora é muito importante você se lembrar daquela desinência, a desinência modo temporal. De você se lembrar daquele pré-requisito, daquelas preliminares que a gente havia comentado no início da nossa aula, que é a gente saber identificar o que é a primeira conjugação, que é o verbo com vogal temática a segunda conjugação, que é verbo com a vogal temática e, a terceira conjugação, que é o verbo com vogal temática i. Venha comigo para a tela que é bem simplesinho. Então nós temos aqui o radical, estude, vende, permite. A vogal temática a está aqui, tá legal? A vogal temática e, em vender, virou i aqui. Por quê? Porque, olha só, moçada, você vai perceber que agora, eu deixei vazado aqui a desinência modo temporal, tá? Para você perceber melhor aqui, ó. Tá? A banca não vai ficar te perguntando qual o nome de cada um, não, tá? É só para você entender legal esse processo. Aí você vai perceber que no pretérito imperfeito indicativo, a forma da primeira pessoa é a forma da terceira pessoa também. Olha só, primeira e terceira pessoa. Primeira e terceira pessoa. Algumas vezes a banca vai lá e pede para você. Lá na linha 18, o verbo permitia está flexionado na terceira pessoa do plural. Mas, na realidade, pelo contexto, você entende lá que eu permiti alguma coisa, tá? O autor falando dele mesmo. Então, tem que ficar sempre ligado no contexto para poder identificar, tá? Desinência número pessoal. S, mos, IS, IM, tá vendo, ó? E aqui você vai notar que repete, ó. Repete, cara. Então, fica bem mais fácil a gente lembrar, tá ok? Beleza. Eu coloco na primeira conjugação a desinência modo temporal vá. E aqui há uma variação dela para ver, tá? A segunda conjugação e a terceira conjugação, elas têm a desinência modo temporal ia. Cara, e é justamente com isso que a banca joga, tá? Então ela coloca lá, por exemplo, lá no pedido da questão, o verbo estudava, e ela pede nas alternativas aquela que apresente o mesmo tempo verbal. E lá na alternativa, coloca lá na letra E, por exemplo, o verbo permitia. Então, aquele cara que, de repente, não estudou, não percebeu isso, né? Ele vai tentar procurar alguma terminação assim, parecida com o vá, quando, na realidade, é de terceira conjugação e a desinência modo temporal é ia, tá? Então, vamos observar aí o seguinte. Esse tempo pretérito imperfeito aí, ó, ele vai ser utilizado com qual palavra? Qual palavra, então, poderia lembrar aqui desse tempo verbal? Vou colocar a expressão temporal naquela época, tá? Por que naquela época, moçada? Porque remete a algo duradouro no passado, né? Algo que era hábito meu no passado. Rapaz, naquela época eu estudava muito, eu fazia isso, fazia aquilo, né? Então, naquela época, transmite para a gente essa noção de uma regularidade no passado. E aí você vai se lembrar, opa, é o pretérito imperfeito indicativo. Desinência modo temporal vá, desinência modo temporal ia, dependendo da sua conjugação. Primeira, segunda, terceira. Beleza? Vem comigo para a tela, vamos lá. Então, nesse caso, vamos agora ao emprego desse tempo verbal, tá? Olha só, quando empregamos o pretérito imperfeito do indicativo
para transmitir uma ideia, anota essa palavra aí, moçada, ó, continuidade. É essa a ideia aí, tá? Continuidade, frequência, constância, tá? Ó, é essa a ideia. Regularidade no passado. Estavam todos muito satisfeitos com o desempenho da equipe. Naquela época, todos estavam satisfeitos com o desempenho da equipe. Entre os índios, as mulheres faziam o quê? Olha lá. Então, aquilo que era gradual, né, desenvolvido lá naquela época, era contínuo lá naquela época. Rapaz, elas plantavam, elas colhiam, os homens caçavam, os homens pescavam. Está vendo aí? Beleza. Naquela época, eu almoçava lá todos os dias. Então, era uma rotina que eu tinha no passado. Esse, então, é o emprego do pretérito imperfeito indicativo. Mas não só. Veja o próximo. É usado para exprimir o processo que estava em desenvolvimento, quando há uma ocorrência de outro. Então, veja, ele estava em desenvolvimento, tá legal? Então, sempre você vai perceber, cara, se o pretérito ele é imperfeito, é porque ele ainda não terminou, né? Não é que ele não terminou, né? É que ele não marca uma ação que já terminou. Ele não marca uma ação pontual no passado, como acontece, por exemplo, com o perfeito. Então, quando eu falo que o pretérito é imperfeito, eu vou dizer, a minha intenção de utilizar o pretérito imperfeito é mostrar que naquele período do passado, ele estava numa ação contínua, numa ação continuada, em desenvolvimento, tá legal? É essa a ideia. Era uma ação regular, que ele vinha repetindo algumas vezes. É essa a ideia do pretérito imperfeito, algo que está em desenvolvimento. Olha só, o sol despontava, estava lá em processo, né? Olha só, em desenvolvimento. Ele despontava quando a escola entrou na passarela. Quando a escola entrou na passarela, marcou um momento, tá legal? E isso estava acontecendo quando isso aqui irrompeu. Olha só, o entrou, que é o tempo que a gente vai ver logo em seguida, que é o pretérito perfeito. A escola entrou e pronto. É uma ação perfeitamente acabada. Diferente da rotina, regularidade que nós temos com o imperfeito, tá? Ok. A torcida ainda acreditava, rapaz. Estava lá em contínuo, estava nesse desenvolvimento contínuo, ok? A torcida ainda acreditava quando o time levou o segundo gol. Levou, acabou. Pretérito perfeito aqui e aqui o pretérito imperfeito. Está vendo? Belezinha? Então, o pretérito imperfeito, você vai notar que há um desenvolvimento gradual, há uma continuidade, um hábito, uma regularidade. Basicamente é isso. Uma ação duradoura no passado. Já o pretérito perfeito, sobre o qual falaremos agora, ele já vai marcar para a gente uma ação perfeitamente acabada. Então, esse contraste entre eles fica fácil de você observar. Beleza? Vem comigo para a tela, vamos lá. Então, observando aqui, a gente vai agora passar para o pretérito perfeito. Temos aí o radical, vogal temática, desinência modo temporal, e o mais importante está aqui. Fechamos todos agora, né? Veja que a desinência número pessoal é um pouquinho diferente no pretérito perfeito. Está vendo aqui? Olha só. Tudo isso daqui, ó, tá? E vai se repetindo com os demais aqui, ó. Beleza? Ok. Então, o que é terror? O pretérito perfeito, e que a gente usa tanto na nossa linguagem. O pretérito perfeito é uma ação pontual no passado. Ah, terror, então eu tenho que colocar essa ação pontual no passado? Sim. Como é que eu posso, então, utilizar uma palavrinha para lembrar disso? Ah, eu posso, então, colocar o advérbio de tempo ontem. Ontem eu estudei e pronto. Ontem eu vendi algo e pronto. Essa ação já acabou. Ontem eu permiti isso e pronto. Já acabou. Está vendo só? Então, nesse caso, você tem o pretérito perfeito do indicativo. E nós utilizamos aqui o advérbio ontem, para você se lembrar sempre disso, tá? Ok. Vamos colocar aqui o emprego desse tempo verbal. Olha lá. Quando empregamos esse tempo verbal, terror? Vamos lá, então. A gente não falou que nós teríamos, então, um momento do passado?
O pretérito perfeito simples, perfeitamente acabada, né, ó, a ação, exprime os processos verbais concluídos e localizados num momento ou período definido do passado. Ele pode estar expresso ou subentendido, tá? Nesse caso, o tempo aqui, ó. Em 1983, o campeão brasileiro da segunda divisão foi o Juventus. Tá vendo só? Em 1983, foi. Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Brasil no século passado. Então, marquei esse momento do passado e ele é realizado, pontual no passado. Por isso a gente fala que é uma ação pontual no passado, tá? Então, o pretérito perfeito é uma ação concluída. O pretérito imperfeito marca ainda um desenvolvimento, tá? Isso é importante a gente lembrar. A gente vai observar que existe o pretérito perfeito composto. E aí ele vai ter, a gente já chegou a falar sobre ele anteriormente, né? Ele vai ter o verbo ter e haver, mais o particípio. Tenho visto, tem conseguido. E ele exprime processos que se repetem ou prolongam até o presente. Cara, isso tem caído em prova. Algumas vezes a banca faz a referência lá. Na linha 17... o verbo, né, no caso lá, então, a expressão tem estudado, é utilizado no texto, tendo em vista, 2 pontos. E aí ele vai colocando as alternativas, e uma delas ele coloca, marca uma ação que ocorre do passado até o momento atual. Para mostrar aquela ideia da regularidade sobre a qual nós falamos lá no presente do indicativo. Lembra que nós comentamos? Rapaz, eu estudo todos os dias. Eu tenho estudado todos os dias. Então, a gente às vezes pode trocar o eu estudo todos os dias pelo tenho estudado. O tenho estudado é justamente o pretérito perfeito composto. E aí a banca gosta de cobrar literalmente como está na gramática. Ela marca o quê? Essa regularidade, mas uma ação que começa lá no passado e vem se desenvolvendo até o presente. É essa a ideia que a banca coloca e a gente tem que ficar sempre ligado nisso. Vem comigo para a tela, vamos lá. Os professores, aqui ó, tenho visto coisas em que ninguém acredita. Veja, ele não viu apenas uma vez não. Isso vem ocorrendo do passado até o momento atual. Está vendo? Os professores não têm conseguido melhores condições de trabalho. Isso não está acontecendo agora não. É algo que já vem do passado até os dias atuais. Está vendo? Então, neste caso, é bom a gente ficar bem ligado nesse emprego do pretérito perfeito composto, tá? Então, cuidado com essa expressão aqui, porque a banca, a Fundação Carlos Chagas, gosta de cobrar. É a ação pontual, lembra que a gente falou que é da ação pontual? Que ocorre durante uma situação que estava em desenvolvimento. Nós falamos sobre isso, né? Mas a gente havia comentado o quê? Aquilo que estava em desenvolvimento era o pretérito imperfeito, lembra? Pretérito imperfeito indicativo, pretérito imperfeito indicativo. Agora nós estamos falando da ação pontual em si. Essa ação perfeitamente acabada, entrou, levou, lembra? Então olha só, nós falamos que estava em desenvolvimento o pretérito imperfeito. O sol já despontava. A torcida ainda acreditava no empate. Estava em desenvolvimento. Quando essa ação pontual ocorreu. Quando o pretérito perfeito está aí, ó. Quando a escola entrou na passarela. Quando o time levou o segundo gol. Está vendo? Então essa ação pontual. Belezinha, belezinha? Ok. Sempre para a gente evitar aquela coisa de decoreba. Vamos lembrar aqui rapidamente. Via de regra, presente do indicativo, que a gente tem visto muito no presente do indicativo sendo cobrado. A ideia da regularidade, tá legal? Eu estudo todos os dias. Às vezes o presente histórico, sobre o qual nós falamos também. Pretérito imperfeito do indicativo, terror, eu estudava, né? Ó, eu estudava, tu estudavas. Naquela época eu fazia isso. Ele é muito empregado justamente por essa ideia de desenvolvimento, uma ação em desenvolvimento lá no passado, eu estudava. E o pretérito perfeito é uma ação pontual no passado, belezinha? Tranquilo. Então nós vimos esses 3 muito importantes, agora a gente vai entrar no outro também muito legal, muito importante, que é o pretérito mais que perfeito
do indicativo. Venha comigo. Vamos identificar esse tempo verbal aqui. Pretérito, olha só, nós falamos do pretérito imperfeito, uma ação em desenvolvimento. O pretérito perfeito, ação pontual. Agora, meu amigo, a gente tem o mais que perfeito indicativo. O pretérito é mais que perfeito indicativo. Bom, nesse caso aí, a primeira coisa que a gente vai dizer, tá? A respeito disso daí. O que a gente vai observar? O pretérito mais que perfeito indicativo. Ele é obrigatório? Via de regra, não. Ele não é obrigatório. A gente utiliza o pretérito mais que perfeito muitas vezes para dar clareza sobre o emprego dele. Por quê? Veja só, quando você tem duas ações, tá, no passado, e você quer mostrar, você quer evidenciar para o leitor que uma ação ocorreu ainda antes da outra no passado, aí você vai empregar o pretérito mais que perfeito. Tá legal? Do indicativo. Então, veja só, eu tenho a seguinte frase. João disse que estudou bastante. João disse que estudou bastante. Nós temos duas ações passadas aí. Dizer, né, e estudar. João disse que estudou bastante. O que aconteceu primeiro? Dizer ou estudar? Opa, terror, entendi aqui que o que aconteceu primeiro foi ele estudar. Depois de ele estudar, ele acabou dizendo isso, beleza? Então, olha só, João disse que estudou. Eu empreguei os dois, né, os dois tempos, os dois verbos aqui, as duas ações, no pretérito perfeito. Mas eu sei que estudar aconteceu ainda antes do outro. Então, por motivo de clareza, eu posso empregar o mais que perfeito aqui. João disse que estudara bastante ontem. Está vendo só? Então, nesse caso, a gente emprega o mais que perfeito para transmitir mais clareza. É essa a ideia. Venha comigo para a tela. Bom, então nós temos aqui a base, né, o estude, vende, permite, e aí o importante é a gente colocar a desinência modo temporal ra, né? Essa desinência modo temporal ra, ela é átona. Então eu falo que eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. Eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Eu permitira, tu permitiras, ele permitira, nós permitíramos, vós permitireis, eles permitiram. Pô, terror, mas eu não lembro muito de empregar esse pretérito mais que perfeito indicativo. Pois é, não caiu no gosto do brasileiro, cara. A gente não usa muito o pretérito mais que perfeito simples, tá? A gente prefere o mais que perfeito composto. Em vez de eu falar que o João disse que estudara muito, a gente prefere fazer o quê? O João disse que havia estudado muito, que tinha estudado muito. Então o brasileiro preferiu utilizar a forma composta do mais que perfeito do que o simples. O simples é mais empregado em Portugal, beleza? Vem comigo na tela, vamos lá. Então nós temos aqui o mais que perfeito e, logicamente, a gente vai observar quando empregamos esse tempo. Quando a gente quer expressar que ocorreu uma ação antes da outra, também no passado, como nós mostramos, tá ok? Era tarde demais quando ela percebeu que ele se envenenara. Então, primeiro ele se envenenou. Está vendo só? E aqui nós temos o percebeu. Ok. O pretérito mais que perfeito simples, como nós dissemos, é comum na linguagem formal, bem como em algumas expressões cristalizadas, como quem me dera, quisera eu. São expressões cristalizadas, a gente emprega sempre assim, não muda o tempo verbal, né? Beleza. Então é mais comum na linguagem formal, tá ok? Nós, na linguagem informal, a gente prefere o mais que perfeito composto. Olha só. Prefere-se, na linguagem cotidiana, o pretérito mais que perfeito do indicativo composto. Ele é constituído dos verbos ter ou haver, empregados no tempo pretérito imperfeito indicativo, ficando como tinha, havia, seguidos do particípio. Então, nesse caso, ó, ele disse que tinha ganhado, tinha pegado ou havia pegado o dinheiro pela manhã. Então, ó, o ato de dizer está no passado,
mas que ele tinha pegado, que ele havia pegado, aconteceu ainda antes no passado. Beleza? Então, é uma forma que nós nos adaptamos bastante, né? A gente acaba usando mais o pretérito mais que perfeito do indicativo composto do que o simples. Belezinha, belezinha? Ok, seguindo à frente, vamos lá. Bom, futuro do presente. Aí o futuro, nós estamos então agora em 2 só, né? Para a gente poder trabalhar aí esses tempos verbais. O futuro do presente do indicativo, moçada. Bom, a gente tem aí as bases, tá? Ó, vou colocar para você aqui as flexões dele. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Eu permitirei, tu permitirás, ele permitirá, nós permitiremos, vós permitireis, eles permitirão. Futuro do presente. Terror, se é futuro, qual palavra eu posso colocar para lembrar aqui? Amanhã. Amanhã estudarei. Tu estudarás. Ele estudará. Está vendo só? Belezinha. Então a gente emprega o advérbio de tempo amanhã. Terror, nós usamos o futuro do presente para quê? Vamos aqui observar. O futuro do presente simples expressa basicamente processos tidos como certos ou prováveis. A gente tem confiança que aquilo realmente vai acontecer. A gente usa, então, o futuro do presente. Mas que ainda não se realizaram no momento em que se fala ou escreve, porque senão não seria futuro, né? Estarei lá no próximo ano. Então, eu tenho a expectativa de que realmente estarei lá. Jamais a terei a meu lado. Então, essa expectativa é algo tido como certo. Por exemplo, se a pessoa morreu, jamais a terei ao meu lado. Eu até tenho certeza de que isso vai acontecer. Beleza? Ok, belezinha. Vamos à frente. Pegando o próximo. Pode-se usar este tempo com valor de imperativo. E, cara, a gente vê isso bastante, né? Com tom enfático e categórico. Olha só, não furtarás. Você ficará aqui a noite toda. Você ficará aqui, viu? Não furtarás. Veja, a gente emprega então o futuro do presente com valor de imperativo, né? Por exemplo, poderia falar não furte, né? Mas eu coloquei não furtarás. Fique aqui a noite toda, mas eu coloquei você ficará aqui a noite toda. Está vendo só? Belezinha, belezinha? Ok, indo à frente. O futuro do presente simples também pode expressar dúvida, incerteza, coisa que a gente vai ver na prova, né? Em relação a fatos do presente. Eu não tenho muita certeza. Ela terá atualmente 35 anos. Ela terá, eu não tenho certeza. Será a Cristina quem está lá fora? Eu tenho dúvidas. Será? Então, ele vai expressar também dúvida ou incerteza. Cara, tudo também o contexto nos ajuda, por isso não é legal você ficar decorando isso, tá? Cuidado com isso. E o futuro do pretérito, que vem caindo demais na prova, tá? Então, o primeiro assim que a gente nota que cai bastante na prova é o pretérito imperfeito indicativo, tá? Basicamente, para a gente poder identificar esse pretérito imperfeito indicativo, coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho nas questões. E o futuro do pretérito, ele vai transmitir para a gente, via de regra, uma hipótese. E aí, às vezes, a banca coloca lá para a gente no texto o futuro do pretérito, e a gente tem que observar esse emprego verbal, tá ok? E ela pede o motivo de ser empregado lá o pretérito, o futuro do pretérito. Então, tem que ficar bem ligado nisso. Vem comigo para a tela, vamos lá, então. Então, nós temos aqui o futuro do pretérito. Que palavra, terror, a gente normalmente usa, né? Para a gente lembrar do futuro do pretérito. Cara, eu coloco assim, ó. Eu até estudaria, tu até estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudarias, eles estudariam. Eu até venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderias, eles venderiam. Eu até permitiria, tu até permitirias, ele permitiria, nós permitiríamos, vós permitirias, eles permitiriam. Tá vendo? Então, o até aí, ele nos ajuda um pouquinho a entender essa relação de hipótese do futuro do pretérito. Vamos então ao seu emprego, que é muito importante, marque aí, porque vem caindo bastante, a gente tem que ficar ligado, tá legal? Então, o primeiro dele é o que a gente vai observar, que ele não é um futuro de um passado, ele é futuro do pretérito.
Então ele vai expressar processos posteriores ao momento passado a que nos estamos referindo. Então olha só, muito tempo depois chegaria a sensação de fracasso. Quero voltar aqui na tela para a gente poder observar o seguinte, olha só. Nós falamos de duas ações passadas, lembra? Duas ações passadas e eu queria marcar uma ação que ocorreu ainda antes da outra. Nós usamos qual tempo? Pretérito mais que perfeito. Exatamente isso. João disse que estudara bastante. João disse que havia estudado bastante. Lembra? Beleza. Aqui nós estamos empregando um futuro do pretérito. Eu tenho duas ações do passado. Um futuro do passado. O futuro do pretérito. Está vendo só? Então, nesse caso, muito tempo depois, olha só, muito tempo depois, então havia uma situação aqui qualquer, muito tempo depois chegaria a sensação de fracasso. Então essa ideia de muito tempo depois marca que essa ação é posterior a outra no passado, não chegou a presente ainda, beleza? Então nós temos o emprego aí literal do futuro do pretérito, é o futuro de um passado, o próprio nome já nos indica, tá legal? Venha comigo então, olha só. Observando agora outro emprego. Também se emprega esse tempo para expressar dúvida, o que mais cai? Incerteza, hipótese em relação a um fato passado. Estariam lá mais de 20 mil pessoas, eu não tenho certeza. Ela teria 20 anos quando gravou o primeiro disco. Se ela conversasse menos, teria facilidade na matéria. Tá vendo só? Então, nesse caso, ó, se ela conversasse, teria facilidade. Olha só a ideia de hipótese aí, né? Ok, vamos à frente. Esse tempo também expressa uma dúvida sobre fatos passados. Seria ele o mentor da fraude? É uma dúvida sobre um fato passado. Nós vimos o futuro do presente, né? Será ele o mentor da fraude? Tá ok? Então já não é de fato passado.